Oi, oi, gente, tudo bem? Como toda blogueira de respeito, cá estou eu para me meter em toda a treta da Salve e falar o que eu achei desse hidratante firmador aqui. Vocês provavelmente já ouviram inúmeras pessoas falando sobre ele, sobre a fórmula e esses detalhes assim que normalmente são mais abordados numa resenha. Então eu vou me abster de falar disso, até porque eu não tenho conhecimento sobre química. Então não tem porquê eu falar de uma coisa que não é minha área de domínio. Então, todo esse relato vai ser baseado na minha experiência como consumidora mesmo, não em relação à formulação ou nada do gênero, e também baseado em uma pele oleosa. 30 dias atrás, eu comecei a usar esse hidratante firmador e eu tirei uma foto por dia, uma selfie, e vou publicar um videozinho de todos os dias lá no meu Instagram para vocês verem se dá para reconhecer alguma mudança ou se realmente deu uma levantada, o que aconteceu. Vocês vão conseguir ver essa evolução. Eu mantive toda a minha rotina de skincare, então eu usei o mesmo sabonete que eu uso sempre, o mesmo protetor solar que eu uso sempre, usei argila na frequência que eu usava antes, tudo direitinho que eu faço de acordo com a oleosidade da minha pele. A única coisa que eu mudei realmente foi o hidratante. Eu tirei o que eu costumo usar e coloquei o da Salve no lugar. Em relação ao tamanho, eu achei que esse hidratante aqui parece pequenininho, mas ele tem a mesma quantidade do que praticamente todos os outros. São 35 gramas. Na compra que eu fiz, eu ganhei um brinde do Mini, então ele tinha 7 gramas, se eu não me engano. E aí eu usei esse Mini para ver quanto tempo ele ia durar. Ele durou 20 dias, então eu gastei 7 gramas em 20 dias. Fazendo todas as contas direitinho, esse daqui duraria um pouco mais de 3 meses, usando na mesma proporção que eu usei o Mini. Então, bastante tempo, né? Ele parece pequeno, mas dura bastante tempo. Ele custa 100 reais esse hidratante. Eu não acho nem um pouco acessível, mas considerando que ele vai durar 3 meses, talvez valha a pena o tanto que ele dura. Mas isso provavelmente vocês já ouviram outras pessoas falando também, né? Sobre a minha experiência, eu usei ele nesses 30 dias e o tempo aqui oscilou bastante. Então teve uma frente fria, mas também a gente tá no meio de uma onda de calor agora, então eu consegui analisar o efeito dele em várias temperaturas e climas diferentes. E aí ele, não sei, ele gerou um mix ali de emoções em mim. Quando eu comecei a usar, nos primeiros 10 dias, mais ou menos, na primeira semana, o tempo tava ameno e eu adorei. Ele deixa a pele sequinha, direitinho. É super gostosinho. Ele não tem cheiro, ele tem uma textura bem de gelzinho. Provavelmente vocês já viram também, ó. Mas é bem um gelzinho. Não fica colento, dá pra secar direitinho, dá pra espalhar bem. E aí foi maravilhoso os meus primeiros dias com ele. Quando chegou a frente fria, ele não era forte o suficiente para não deixar minha pele ressecada. Então, no frio, o meu nariz aqui descascou completamente. E eu tive que passar um óleozinho para lidar com esse ressecação, com a pele ressecada. E aí eu já fiquei assim um pouco em cima do muro. E aí quando chegou o calor, gente, parecia que eu tava com aquela cuia de fritar pastel no meu rosto. Era horrível, horrível, horrível. Ele não conseguiu hidratar a minha pele o suficiente para ela não ficar oleosa, então ela tava produzindo óleo loucamente. Eu dormia e acordava sentindo a pele suja, nojenta, sabe? E não era como se eu tivesse suada, era só o meu rosto. Foi desesperador. E aí eu fiquei um pouco tipo... Ele é um bom hidratante, né? Porque a sensação que eu tive no começo, quando eu comecei a usar ele, maravilhosa. Ele deixava tudo hidratadinho,
Mas para uma pele oleosa, ele não é potente o suficiente para, no calor, conseguir segurar toda essa oleosidade da pele. Então, eu usava todos os meus produtos da minha rotina, vocês podem ver no primeiro vídeo que eu publiquei aqui no canal, todos eles são voltados a controlar a oleosidade da pele. E mesmo assim, eles não conseguiam dar conta, porque a minha pele não estava hidratada. Então, não adianta nada a gente fazer uma rotina ali toda completa se a pele não estiver hidratada o suficiente, não estiver conseguindo segurar a hidratação. E foi o que aconteceu com ele. Eu vejo que ele funciona na pele da maioria das pessoas, então para uma pele seca ou normal, ele deve funcionar super bem. Mas para uma pele oleosa, ai gente, não recomendo. Ele tem alguns benefícios, não vou falar que eu joguei meu dinheiro completamente fora. Eu tava com bastante manchinha de espinha e aí eu não passei creme nenhum, porque normalmente eu passo uma pomada pra dar uma, sei, ali uma cicatrizada e amenizar as manchinhas. Nesse tempo eu não passei e mesmo assim as manchinhas deram uma diminuída, ó. Vocês vão ver lá nas fotos, porque eu mostrei, dá pra ver aqui no queixo. Como ele tem esse efeito tensor, que dá uma esticadinha na pele, eu usei ele como primer, então ele deu mesmo uma uniformizada na pele e, olha, pra isso ele funciona super bem. A maquiagem realmente dura e fica lá, só que não adianta nada se for num dia quente, porque a pele vai ficar oleosa. Então, não sei, né? Fica aí a critério de vocês. Como primer, funciona. Em relação ao efeito firmador, tensor, que a marca diz que ele tem, eu fico um pouco em dúvida. Olhando assim, eu não vejo grandes diferenças, mas eu também usei o produto por um mês só. Só que, quando a gente compra, a Salve envia um e-mail pra gente explicando como usar, que tem que fazer uma massagem toda assim, sempre pra cima. Então eu me pergunto se o produto realmente tem o efeito tensor e firmador, ou se eu só tô fazendo massagem e o que tá funcionando é a massagem, não o creme em si. Falando da marca, inúmeras vezes a Salve teve problema quando lançou algum produto, seja porque os criadores de conteúdo que estavam envolvidos ali na publicidade tiveram algum tipo de atrito, ou porque o produto em si deu algum problema, ou eles tiveram alguma treta ali envolvendo os produtos e os ingredientes. Eu fiquei bem dividida na hora de comprar o produto, porque eram muitas polêmicas e eu fiquei balançada em confiar ou não na empresa, mas eu resolvi testar e dar um voto de confiança. Mas depois que eu comprei, eu parei para reparar uma coisa que me incomodou um pouquinho. Quando eles lançaram esse hidratante azul que eu testei, eles lançaram, fizeram toda a propaganda bonitinho, só que um tempo depois eles começaram a fazer toda a propaganda dele vinculada com a propaganda do primeiro hidratante, que era aquela bisnaguinha assim da embalagem amarela, laranja. E aí a publicidade deles, as propagandas, sempre eram direcionadas a você usar os dois produtos juntos. Então, porque potencializava, e se sua pele tivesse hidratada com o hidratante laranja, por exemplo, potencializaria os efeitos do azul se você passasse depois, ou vice-versa. E aí eu comecei a ficar ainda mais em dúvida e arrependida de ter comprado, porque eu parei pra pensar, esse daqui é R$100, que nem eu falei, o amarelinho, laranja, é 80, então são R$180, 190, alguma coisa assim, pra você ter um efeito basicamente de hidratação. E eu não acho que vale a pena. Existem inúmeros outros produtos que sejam acessíveis e que sejam tão bons quanto nessa onda vegana. No primeiro vídeo lá que eu mencionei, tem um hidratante vegano nacional de produtoras meninas locais daqui de São Paulo. Então a gente não precisa de R$180 para uma empresa gigantesca
para ter que ficar fazendo compra cruzada para fazer um produto simplesmente ser hidratante. Eu achei um pouco injusto esse tipo de marketing, porque aí você compra um produto e você precisa comprar o outro produto para potencializar o primeiro. Não era mais fácil você só comprar um produto bom de verdade, que fosse funcionar de primeira? Não sei, na minha cabeça, né? Faria mais sentido. Eu não ia mencionar essas tretas aqui, mas eu achei que era importante para vocês tomarem decisões de compra, principalmente porque na semana passada ou retrasada eles lançaram um produto e foi uma treta nova, sabe? Então eu falei assim, a maioria dos produtos que eles lançaram até agora deu algum problema. Então, eu vi também em alguns comentários dessas brigas que saíram recentemente, algumas pessoas falando que não se deve confiar em empresas novas, principalmente para cuidado para a pele, porque elas não estão estabelecidas. Eu não acredito muito nisso. Eu sempre sou do time que, se a empresa tá fazendo certo, porque você não vai apoiar. Mas nesse caso eu achei importante mencionar para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Eu confiei, porque eu queria realmente testar o produto. Não deu certo pra mim, mas é aquela, não deu certo pra minha pele oleosa e pros efeitos que eu esperava. Eu esperava um hidratante. Mas se você tem o foco de usar outro hidratante e aproveitar o efeito firmador desse daqui, talvez funcione pra você. Ou se você quer que seja o ácido hialurônico ali mexendo nas manchinhas, maravilhoso, funcionou pra mim. Recomendo? Não sei, com cautela. Mas é aquilo, é o dinheiro de vocês, vocês que sabem o que vai funcionar ou não pra pele de vocês. Eu só tô realmente contando o que aconteceu comigo nesses 30 dias. Se vocês quiserem ver os efeitos no rosto lá, com videozinho, de como ficaram as manchas, de como tava, como não tava, corre lá no meu Instagram. Se vocês quiserem ver mais resenhas, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo. Clica no gostei, que fica aqui embaixo também. Ou aqui, não sei qual que é o lado certo ainda. Beijo, até a próxima!